Áudio Brasa Entrevista. Fala pessoal, Vitor Matheus Cigotti, canal Áudio Brasa, tomando um cafezinho e sofrendo num dos dias mais frios de Porto Alegre esse ano. E trazemos aqui uma convidada mais do que ilustre, Débora Salve, deborista, ela mesma. E aí, pessoal, tudo bem? Tá me escutando? Estamos lhe ouvindo, estamos lhe ouvindo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Débora Salve, famigerada deborista, né? Vulgo deborista. Estamos aqui, né? Eu tô enrolada numas cobertas, então que bom, né? Que é só daqui pra cima, tal qual o Jornal Nacional. Estou aqui também com o meu cafezinho, né? 9 da noite, a gurizada tá como? Tomando café. Não, aqui o ritmo não para. Só os frenéticos. Só os frenéticos. E aí, Deb, vamos abrir aqui as perguntas com... Sim, o canal de Brasa trata de música nacional. E você é uma grande apreciadora de música e com uma presença muito grande na internet. Tanto na plataforma Twitter, como você foste radialista de podcast também por uma época. Não só isso, como já foi notada por diversas pessoas, incluindo o famigerado tweet do Alceu Valença. Isso dá pra botar no currículo, essa história aí. É verdade. O retweet do Anthony Fantano também, momento histórico. Grande momento de 2020. Melhor dia da vida, né? Único momento de 2020, digamos, na minha vida, pelo menos, assim. Mas, meu, como tu tem um grande interesse em música e uma grande presença na internet, eu queria, assim, as suas opiniões de como tá sendo a vida do fã de música nesse momento precisamente apocalíptico, em que a gente tá tendo que ficar em casa. E sendo que a música presencialmente sempre fica mais da hora, né? Pois é, eu particularmente, se eu pudesse falar o que eu tenho sentido mais falta de rolê, eu acho que seria de shows, né? Porque assim como tu, né, a gente sempre tava em show, sexta e sábado tava colando em algum lugar, né? Mesmo que não fosse alguma banda que a gente curtisse, que a gente fosse fã, a gente sempre tava na cena, né, digamos assim, vendo o que tava acontecendo. Então, eu sinto muita falta, até porque grande parte dos meus amigos, da minha sociabilidade, são decorrentes, né, dos shows que aconteciam em Porto Alegre. Então, eu tenho sentido muita falta, mas, em contrapartida, né, a música hoje em dia ela é consumida basicamente, né, em grande parte pela internet. Então, eu acho que também, de certa forma, eu acho que os artistas, eles tiveram que, alguns, né, tiveram que se reinventar agora, e está sendo interessante observar essa, né, essa aproximação do público sobre outras facetas, né, como as lives, como, enfim, coisas no Instagram. Então, também tem sido interessante, né, por mais que o período seja catastrófico e horrível, né, acho que não tem nada de positivo, assim, puramente positivo. Isso tá sendo interessante observar, pelo menos para mim, eu tenho gostado, assim. Não, e é muito bom porque tu deixa, assim, a bolinha picando para a minha segunda pergunta. Que no Fala caso aí. agora é por gostos pessoais, porque eu gostaria de saber, na sua humilde opinião, quais foram as melhores lives nacionais que ocorreram durante esse período? Bah, eu sou muito suspeita, né? Porque, não, eu quero dizer primeiro, né, para as pessoas que estão assistindo o canal, que eu não sou artista, não tenho banda, não tenho nada, né? Eu fui musicista durante alguns anos, mas era em outro tipo, né? Eu tocava com orquestra, então, assim, é só gostos pessoais, não estudo música, apenas sou arroz de festa, estou em todos os shows possíveis e tenho muitos amigos envolvidos, né, com música. Então, assim, eu comecei a acompanhar tudo, né? Quando a quarentena começou, eu virei uma grande apreciadora das lives, né? E eu assistia tudo que tinha, né? Jorge Mateus, sei lá, Juliano Henrique, sei lá, todos os sertanejos, até o pessoal do Renan da Penha, tudo o que viesse, Duda Beat, eu tava assistindo. Mas aí depois eu fui vendo mais os artistas que eu gostava, né? Que eu já conhecia, né? Eu gostava no sentido de ser fã. E então eu sou muito suspeita para falar. Eu gostei muito das lives do Alceu Valença, né, que é um artista que eu gosto muito e que eu acabei também indiretamente ajudando na divulgação, né, com uma marca de cerveja que trabalha com ele. E eu gostei muito porque elas foram muito animadas e melhoraram o meu dia, assim. Eu lembro que eu estava muito desanimada e foi num domingo especificamente, uma que eu gostei e que eu fiquei tipo, putz, sabe? Parece que eu fui num show. Sabe? Foi tão legal e tanta gente no Twitter comentando junto que eu fiquei tipo,
nossa, eu me sinto cansada depois de horas de tanto legal que foi. E eu gostei muito de uma live que a Letrux fez, meio intimista, assim, na serra que ela tava isolada, não sei, ela fez no Instagram. E gostei das da Duda Beat, que fez várias, né? E o caso é que a Duda Beat ia vir fazer show em Porto Alegre. E eu nunca fui no show da Duda Beat, porque sempre tinha alguma coisa para fazer. E eu tenho um amigo que toca na banda dela e que sempre, não, vamos ir, vamos ir. E eu nunca pude ir, então eu tava na expectativa, tipo, em março eu vou no show, março ou maio, eu não lembro quando é que era. Vou ir no show da Duda, e aí teve a pandemia e eu canalizei, então, para as lives dela, essa minha vontade de ver o show desse álbum dela que eu gosto tanto. E foi isso, assim, que eu lembro. Acho que a Ana Frango Elétrico também fez uma que eu gostei muito, se eu me recordo bem. Teve mais uma, teve a live da Alpargatas. Ah, verdade, com toda a produção ali. Que são meus amigos que me emocionaram. Aí foi a que eu me emocionei, né? Porque aí foi sentimentos porto-alegrenses. Não, e ó, tu comentaste da live da Alpargatos, e assim, a gente vive um momento muito doido em relação às pessoas que tocam rock em Porto Alegre. Porque por mais que hajam bandas de rock em Porto Alegre, e no Rio Grande do Sul como um todo, o tal do rock gaúcho, enquanto grande gênero, enquanto grande fenômeno de massa, se não morreu, tá próximo. Inclusive, já fazendo um link, porque recentemente foi feito um ano do que eu particularmente considero a eutanásia do rock gaúcho, que foi o último show da Cachorro Grande, na opinião. E fazendo esse link, tu comentando de bandas aqui de Porto Alegre e essa grande derrocata do rock gaúcho enquanto grande gênero comercialmente viável, gostaria de saber as suas opiniões como fã de rock e até como historiadora de como houve esse presente, passado e um possível futuro do rock gaúcho, assim, como tu vê essa queda e o que tu imagina que vai ser o futuro desse gênero e dessa maneira de se expressar musicalmente, em particular no Rio Grande do Sul? Então, eu tenho uma grande questão que eu não acho que o rock feito no Rio Grande do Sul seja rock gaúcho. Né? Eu vejo o rock gaúcho como um estilo de música específico, né, que é feito no Rio Grande do Sul, mas que não engloba as bandas do Rio Grande do Sul todas, assim, né, e que fazem rock. Por exemplo, Alpargatos, eu não considero rock gaúcho, Engenheiros do Havaí, Cidadão Quem, eu não considero rock gaúcho também. Pois é, eu acho que eu considero, por exemplo, Engenheiros pop rock nacional, assim, sabe? Tipo, eu acho que eles se assemelham muito mais ao que estava sendo feito em São Paulo, em Rio de Janeiro, do que, de fato, em Porto Alegre. Porque o que eu acho que o rock gaúcho ele é muito mais, digamos assim, parte da cultura que se criou ali nos final dos anos 70, começo dos anos 80 em Porto Alegre, sabe? De tu ter uma inspiração muito Beatles, muito Rolling Stones, com letras muito debochadas, né? Muito sexuais até, e menos essa coisa tipo, não sei, era uma coisa mais rock and roll de gurizada, sabe? Tocando nada tão super elaborado, assim, mais como diz a música da Graforeia, né? Mais bagaceiro e chinelão. Pra mim, isso é rock gaúcho, entendeu? Agora, aquelas coisas mais poéticas, mais, né? Assim, mais fofas, eu acho que não se enquadram tanto na minha percepção do que eu considero rock gaúcho, sabe? Então, eu acho que hoje em dia não tem mais rock gaúcho. Né? Eu não consigo pensar uma banda. A Bordines era uma banda que eu via como rock gaúcho, a Bideu Balde também, mas não tem mais. Então, não consigo pensar em nada, sabe? Mas é um estilo que eu acho que está muito associado a esse movimento, né, político-cultural ali dos anos 80, que teve aqui em Porto Alegre. A Cachorro, ela é a Cachorro Grande, a Bidê, os acústicos, eles são a nova fase do rock gaúcho, né? A segunda leva, assim, né? Assim, na primeira ali, o pessoal do TNT, da Graforeia, e essa galera ali do Frank Jorge, Ney Van Soria, Charles Master e tal, o Júpiter, né?
que eu acho que é o grande expoente, né, na minha opinião, do rock gaúcho, seja o Júpiter Maçã, que conseguiu levar o rock gaúcho, assim, para a cena nacional, né, com a sétima efervescência. Mas eu acho que é isso, assim, né? Eu não consigo pensar uma banda de agora que seja assim e que tenha uma certa visibilidade. Não sei o que tu acha, se tu conhece alguma. A minha teoria, que eu ia fazer o link, inclusive, é pela derrocada do rock enquanto formato Sim. e da maneira de distribuição e percepção, né? Porque haviam grandes rádios rock em Porto Alegre e era uma coisa que fazia muito parte do inconsciente coletivo, assim. E um lance muito mais insular. Me veio muito na cabeça uma entrevista do Charles Gavan dizendo que o Rio Grande do Sul tinha um mercado interno de rock. Sim, é E eu verdade, né? vejo que seria muito mais pela dissolução desse mercado interno do que alguma coisa em relação às bandas, porque o ethos ainda tá por aí, assim. Tem gente que conseguiria filtrar isso e ainda tirar o que de bom é. Que eu vejo a galera tratando o Ragucho como uma coisa que mais fez mal do que bem no mundo e É. eu meio que entendo. Eu meio que entendo. Deixou Não, uma herança maldita, né? ela tem, né? Tu vê ali, né, a contracultura de Porto Alegre ali nos anos 80 é bagaceiro chinelão, né? As letras são sempre, enfim, totalmente desvairadas, assim. Eu acho engraçado, eu consigo repensar, e também vários desses artistas, né, tiveram vidas muito de rockstar, assim, só que em situação de província, né, aqui em Porto Alegre, assim, né, e não em escala mundial. E, bom, eu acho que tu tá totalmente correto, né? A Ipanema, Pop Rock, essas rádios, elas carregavam, né? Elas que, enfim, faziam a propaganda do rock gaúcho, né? E, de fato, né? Então, eu acho que essas bandas, para mim, o rock gaúcho é literalmente isso, assim, as bandas que a gente consumia aqui dentro eram rock gaúcho e as bandas que se assemelhavam, que saíam daqui, eu acho que não eram tanto, sabe? Tipo, tu escuta, vamos pegar o exemplo do Alpargatos mesmo. O Alpargatos é muito semelhante a, sei lá, bandas como Materno Rei agora, outras bandas que fazem um sonzinho muito semelhante e que não são do Rio Grande do Sul. Agora, tu pega um Vander Wilner, não se parece a nada, sabe? Se parece a outras bandas aqui de Porto Alegre. Então, eu acho que essa que é a diferença, assim, do rock gaúcho. Isso até vai de encontro com esse negócio da própria coisa de ouvir rock em 2020, né? Porque é um gênero que mais e mais se torna uma autocaricatura e mais acaba sendo cooptado por uma parcela da sociedade com algumas ideias dos quais fica difícil de concordar e ver como é espinhosa essa coisa de ouvir rock, porque a gente ouve muito rock, uma coisa que faz Uhum. parte da nossa formação musical e da nossa maneira de ver o mundo, mesmo que não sejamos exclusivamente roqueiros. Mas eu queria saber assim, as suas opiniões sobre como é essa situação de ser fã de rock em pleno 2020. Ah, só os cancelados, né, basicamente. Mas pois é, eu acho que é o que eu mais escuto, né? Eu escuto muita coisa, eu já falei contigo, né? Eu escuto muito rock argentino, muito rock latino, assim. Mas acaba sempre ficando em rock, né? Rock alternativo, agora eu escuto muito lo-fi. E acaba sendo um subproduto, né, do rock, mas né, a gente brinca muito que o rock morreu e que é isso, né? Tá respirando sobre aparelhos. Mas eu acho que o rock, ele não é só música. Eu não sei direito qual é o conceito que as pessoas utilizam, sabe? Porque eu acho que ele vai se adaptando, ele se reinventou de certas formas, né? E, claro, se tu lançar hoje uma música de 23 minutos como Pink Floyd, ninguém vai escutar. Porque hoje a gente consome música de forma diferente, né? A gente consome música muito mais rápida, muito mais curta, né? E o rock clássico não era assim, né? Então eu acho que ele teve que se readaptar de certa forma para um lance mais pop, não sei, mas eu acho que o rock ele vai muito além da música em si, né? Ele também era um estilo de vida que hoje em dia já é meio incabível, né? Tipo, Uhum.
Então, e que também foi readaptado, assim, não sei, eu penso muito sobre isso, na verdade, né? Porque meu, eu tô em 2020 escutando músicas atuais e eu continuo escutando rock, sabe? Tipo, né? Eu não sei. Hoje eu tava pensando se Ana Frango Elétrico era rock. Porque, não sei. É uma questão, eu fiquei pensando, será que é? Porque me soa um pouco meio Rita Lee, às vezes, sabe? Umas coisas meio que lembram outras coisas do passado que eram caracterizadas assim. Então, não sei. São reflexões, assim, que trago menos respostas e mais dúvidas. E, tipo assim, o meu teto é que o roqueiro, ele virou... Né? Qual que é a visão do roqueiro que se tem? É o tier rock, que é tipo, é um cara cabeludo, de calça de couro, tipo, yeah, rock, yeah. Ou o supla, né? Falando 3 palavras em inglês no meio. Tipo, meu, sei lá, sabe? Pra mim, rock é meio bugarim, sabe? Essa galera, tipo, da cena alternativa, que a gente assiste show, que vê... Letrux, meu, eu acho a Letrux muito rock and roll, assim, sabe? Tipo, então, eu acho que as pessoas, elas têm que desconstruir um pouco a ideia delas, o que elas consideram rock, assim. Eu acho que a gente tem que desconstruir, né? Porque ficou meio taxadão, assim, como um lance super obsoleto, quando é um lance totalmente mutável, né? A música é isso, assim, desde sempre. Né? O que era, sei lá, o rock do Little Richards, tipo, tá, e compara com o rock dos Beatles, já é totalmente diferente, então, não sei, eu acho interessante observar isso, né? Mas trazendo aqui os últimos apontamentos de... Claro, agora em circunstâncias de pandemia, a gente não tem muita certeza do que vai acontecer daqui para frente. Mas, tendo em vista como estava a situação, sei lá, em março, ou É. nos últimos tempos, assim, Porto Alegre, na visão Brasil, acima do Mampituba, Porto Alegre está nesse inconsciente coletivo brasileiro como um polo exportador cultural, assim, uma coisa que a gente que vive aqui sabe que mas não é, mas é. Assim, de como tu vê esse lance da cena, não só musical, mas da cena cultural em Porto Alegre, de se a gente ainda tá conseguindo, sabe, carregar essa imagem que acabou sendo exportada por anos e anos ao redor desse país. Então, eu acho que tem aquela clássica, né, que a grama do vizinho é sempre mais verde. E parece que nada acontece, né? Parece que aqui em Porto Alegre, às vezes, tipo, ai, não tem nada, nada acontece, não sei o quê. E agora é engraçado, né? Agora que não tem nada de fato acontecendo por motivos maiores, a gente vê que não, acontecia muita coisa e tem muita gente envolvida, né? E, meu, Porto Alegre tem grandes produtores culturais, grandes agitadores e que como a gente é tão inserido, eu acho que a gente não consegue ver de fora, sabe? Como em retrospecto, assim, tipo, putz, tem muita galera num corre, a diferença é que eu acho que a gente não é muito valorizado e é por isso que a gente não consegue também se autovalorizar enquanto, né, produtores culturais, assim. Nossa, eu tô me colocando junto, né, a pessoa... Não, mas tudo bem, beleza. Mas então, eu acho que Porto Alegre falta incentivo, assim, né? Eu acho que faltam locais também, né? É muito difícil. A gente tem 3, 4 locais de produção de show e de pequeno porte, no caso, né? Show de banda local, show de banda do estado, assim. E é uma função grande, tem muita reserva, muitas coisas que acabam, acho que, dificultando, né? Essa movimentação, assim, que a gente gostaria de fazer, né? E enfim, eu realmente espero que esse momento, né, de pandemia sirva para a gente se unir de certa forma e se organizar melhor, né? Se organizar tanto enquanto produtores, né, os artistas e também as casas de shows que estão sofrendo muito, né, nessa pandemia, porque, enfim, estão sendo totalmente afetados, né, com essa paralisação geral. Isso é uma realidade triste, né? Quem acompanha e conhece as pessoas sabe que tá sinistro o negócio, né? É. Bom, mas é isso, Débora. Vamos torcer para termos melhores, valorizar nossa Porto Alegre, já que estamos aqui, né? Eu sei que tu não é porto-alegrense. Eu nasci em Porto Alegre, mas morei fora um baita tempo. Foi uma cidade que, querendo ou não, acolheu a gente.
Uhum. e que não temos porque... Tem uma coisa muito, muito Porto Alegre de ser muito autodepreciativo. Acho que já É. podemos aproveitar esse tempo novo para parar um pouquinho com isso, assim. E também se unir, né? Tentar formar Principalmente. uma coletividade, assim, né? Porque, olha só, né? A gente não tá... Putz, os artistas e as casas de shows e os produtores estão altamente sofrendo nesse período, mas a gente tá em casa só escutando música, só vendo filme, só fazendo coisa, né? Então, eu acho que a gente precisa montar uma frente mesmo, sabe? De retorno e de valorização cultural, porque, Porto Alegre tem artistas incríveis, assim, pessoas incríveis, espaços incríveis que devem ser melhor aproveitados, né? Sem sombra de dúvida. Bueno, Débora, o papo está incrível, maravilhoso. Logo, logo já encerraremos. E eu gostaria de fazer uma rodada rápida. E saber, assim, do topo da sua cabeça, quais foram os discos nacionais que mais moldaram o seu gosto musical? Eu vou ser muito metódica agora, porque eu não tenho nada preferido na vida, né? Eu fico nervosa, então eu decoro algumas coisas que eu respondo nessas horas, assim. Mas eu gosto muito do Ave Sangria, né? Do Ave Sangria, que é um disco de progressivo lá do... Não sei se pode ser de psicodélico lá de Pernambuco, né? Eu sou muito fã do estado de Pernambuco, né? Eu sou muito fã do Alceu Valença e, enfim, de toda a cultura, né, de rock que se produziu lá em Pernambuco. E a Sangria, para mim, foi um divisor de águas, assim. Eu lembro de escutar na época que eu era muito do rock psicodélico, ali em 2008, 2007, e achar, tipo, meu Deus, isso foi feito no Brasil e esse álbum é perfeito, né? E toda a capa dele, a arte dele, né? Se eu bem me lembro, ele foi proibido durante a ditadura, né? Porque é um papagaio drag queen que tá na capa. E eu acho super transgressor, assim, né? A gente paga tanto pau pra esse tipo de coisa gringo e, tipo, porra, tem essa banda que é incrível aqui no Brasil e que é muito pouco conhecida, né, na nossa geração, assim. Uhum. E, enfim, tem o álbum A Sétima Efervescência do Júpiter, né, que também foi o mesmo sentimento e foi um pouco até maior, porque, é do Rio Grande do Sul, é de Porto Alegre, e conseguiu, né, não sei, conseguiu transpor muito esse movimento da psicodelia internacional que estava acontecendo na Inglaterra, mas com um toque totalmente novo, assim, totalmente autoral, sabe? Não é uma cópia barata gringa, assim, eu acho que conseguiu criar algo bem original, assim. Eu gosto muito do Ventura, do Los Hermanos, daí já vai pros indie, né? Pros indie rock aí, que eu sou muito fã. E eu sou muito fã do Transa, do Caetano também, que aí marcou muito essa virada de chave, assim, que eu tive ali em 2013 para MPB brasileira, que eu não escutava. Eu consumia muita coisa gringa, muito rock psicodélico, e eu fui tipo, tá, sabe? Uma nova fase, prestar mais atenção nas letras e o Caetano, enfim, né, é um grande mestre, assim, das músicas. Também sou muito fã do Tim Maia, que aí é, tipo, tudo, né? Eu gosto tudo dele, da Marisa Monte também. É isso, né? Eu sou a única pessoa... Eu ainda defendo os tribalistas e Los Hermanos, ou seja, eu sou atacada todos os dias na internet, né? E há de se comentar, né? Nós dois formados na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, É. e, no caso, Biologia e História. E essa lenda urbana que rola de que quando tu passa numa universidade federal, principalmente em biológicas e humanas, sim, no primeiro semestre é obrigatório ouvir o Transa, o Uhum. Alucinação do Belchior, os Baianos, é tudo... Acabou o chorar. Acabou chorar nós baianos, é tudo obrigatório. É tudo obrigatório. É Não, verdade. e o engraçado é que é verdade. Tipo, eu sei todas as músicas desses 3 álbuns de cor por causa da universidade. Não há como fugir, não há como fugir. Bueno, Débora, foi um prazerzaço essa entrevista. Obrigado aí pelo tempo, pela disponibilidade. E galera de Porto Alegre aqui da audiência, vamos se organizar aí no que tempos melhores vierem. Feito, É galera. isso. Satisfação total. Se cuidem, mantenham-se em casa se possível. Um forte abraço e é nóis.